seria uma filosofia marginal, né? Uma história da filosofia marginal? Afinal de contas, o que marginal quer dizer nesse livro? Recentemente, inclusive, uma aluna se referiu a ele como o meu memorial. Ela capturou bem a ideia, porque é no memorial em que você fala dos autores ou das pessoas à sua volta ou ao longo da sua história que te marcaram, te formaram. Marginal, nesse livro, tem um sentido bem específico. Tem um sentido de que existem autores, e no caso de uma filosofia medieval marginal, ou de uma história marginal da filosofia medieval, tem um sentido muito específico que não é unicamente, ou antes de tudo, exatamente autores, mas autoras. Então, primeiro, marginal significa uma história da filosofia que não é mainstream. Não é aquilo que você encontra padronizado. Não que neste livro você não encontre aqueles filósofos que fazem parte do mainstream da filosofia, porque todo mundo que faz uma formação em filosofia, digamos, você não pode fazer uma formação em filosofia sem Descartes. A diferença de tratamento que eu dou nesse livro é porque eu falo daquilo que em Platão e daquilo que em Descartes mais me formaram. Essa é a diferença. Então, marginal significa, antes de tudo, portanto, o tratamento de objetos que não fazem parte da filosofia, da história da filosofia oficial, e mais do que isso, não necessariamente é aquilo que se ensina sobre certos filósofos famosos. Eu trato num livro de questões do século XVII, por exemplo, que eu me referi ao Descartes, na França, que não é exatamente aquilo que a maior parte dos historiadores da filosofia lidam, como, por exemplo, o tema da graça. O tema da graça, no século XVII, se a gente é capaz de não cometer o pecado por esforço pessoal, se a gente depende da graça, é um tema normalmente tratado pela teologia, mas que para mim é fundamental na história da filosofia. Mas marginal também tem um sentido específico em relação à Idade Média, no livro, que é esse sentido relacionado a autoras mulheres. Pesquisando o Pascal, o século XVII, na França, em Paris, eu comecei a ler autores e autoras chamados de místicos. E como eu estava ali na fronteira entre filosofia e teologia, eu comecei, um dia eu estava então acompanhando cursos na Sorbonne, curso de História da Filosofia Medieval especificamente, então eu fiquei sabendo que ia acontecer um curso sobre uma autora do século do 13 para o 14, francês, chamada Marguerite Porete, que escreveu um livro sobre o seu contato e o seu conhecimento direto de Deus. Ela tinha sido condenada pela Inquisição e ela tinha sido queimada, então, no começo do século XIV. E é claro, quando eu descobri essa autora, eu estava estudando o místico medieval Meister Eckhart, que é um filósofo importante, mas também meio marginal. Esse foi condenado pela Inquisição, mas morreu antes e depois da Marguerite, né? Mas é possível que ele tenha conhecido o livro dela, visto que ele morou na mesma casa que ela, que foi a casa do Inquisidor, que era dominicano como ele em Paris. Como eu estava estudando o Meister Eckhart, que tem uma obra vasta, eu cheguei na Marguerite e dela eu acabei estudando um contingente de mulheres que escreveram cartas, escreveram livros, né? Ou escreveram o que a gente chamaria hoje de poemas, talvez. E essas mulheres, nem todas tiveram um final infeliz da Marguerite. As que vinham de um extrato social alto não sofreram esse final. Mas essas mulheres todas, chamadas de Beguine, que é um termo sem tradução em português exatamente, essas mulheres, elas escreveram basicamente sobre o conhecimento direto de Deus. Aquilo que a gente chama mística, conhecimento escondido, misterioso, iniciático, aquele tipo de conhecimento que você só sabe se você tem, do conhecimento experiencial, como alguém diria hoje em dia, de Deus, não só de Deus, mas no caso específico de Deus, foi uma coisa que ali me encantou, inclusive que muitas vezes fica claramente diferente do tratamento dos homens. Se você pega um místico como Meister Eckhart, que é um homem formado em filosofia da sua época, o 13 e o 14, e você pega os textos de mulheres, os dois estão falando sobre o conhecimento direto de Deus. O texto das mulheres normalmente são textos que são permeados por experiências bastante pessoais,
né? Às vezes até físicas e corporais, e portanto você tem aí aquilo que posteriormente, que na verdade nem me interessa tanto, que é uma questão de gênero, né? Mas o que me interessou mesmo foi conhecer autoras que essas seguramente não fazem parte de nenhum manual de filosofia oficial, não tanto pelo tema que é conhecimento direto de Deus, mística, também não faz parte do manual oficial de filosofia, mas porque justamente era uma linguagem feminina falando do conhecimento de Deus e lidando com conceitos numa época que era muito raro as pessoas lerem e escreverem, quanto mais mulheres.